Boa noite a todos presentes. Quero cumprimentar os vereadores da Câmara Municipal, Éder, secretário da mesa, vereador Luiz Cláudio, vereador Paulo Henrique, nosso assessor jurídico, doutor Rafael, João Paulo nos assessorando mais uma noite, aos nossos convidados, sobretudo aos nossos agraciados dessa noite. Sejam muito bem-vindos e, desde já, os nossos cumprimentos. Cumprimento também a nossa população, que nesse momento está nos acompanhando pela TV Câmara e que nos acompanhará, pois essa reunião fica gravada e disponível no site da Câmara Municipal de Tendu para futuras conferências. Convido nesse momento os homenageados a ocuparem os lugares reservados no plenário, à minha direita, começando pela senhora Berenice Levenhagem de Moura. Senhor José Reinaldo Viana. Isso. Senhor Júnior Fraga Bastos. Senhora Fernanda Hipólita de Oliveira Mendes. E nessa noite nós não temos aqui o ministro Antônio José de Barros Levenhagem, mas nós temos a Francine representando também, que fará uso da palavra nessa noite. Muito obrigado, viu, Francine? Declaro aberta a sessão solene para entrega de títulos de cidadão tenduense e, nesse momento, convido a todos para ficarem de pé, para juntos fazermos e cantarmos o hino nacional brasileiro.
Ainda de pé, gostaria de convidar vocês para juntos cantarmos o belíssimo hino da nossa querida Itanhandu. Mas nunca o meu Brasil foi tão lindo como aqui, aonde canta triste de manhã a Juriti, e onde a lua branca é como um símbolo de paz, que vem abençoar Minas Gerais. Mas nunca o meu Brasil foi tão lindo como aqui, aonde canta triste de manhã a Juriti, e onde a lua branca é como um símbolo de paz, que vem abençoar Minas Gerais, e onde a lua branca é como um símbolo de paz, que vem abençoar Minas Gerais. A todos os presentes, nós queremos manifestar a alegria e a satisfação do Poder Legislativo de Itanhandu de mais uma noite prestar essa homenagem. Nós estamos vivendo um ano muito atípico e dispensa qualquer tipo de comentário acerca de tudo que nós passamos em 2020 e certamente ainda temos grandes desafios pela frente, mas não poderíamos deixar de aproveitar este ano, essa data, esse momento, para fazer essas justas homenagens. Nós estamos com limitação de público, questão de prudência, todos sabem das questões envolvendo a pandemia de coronavírus que nós estamos enfrentando, e por isso, hoje, de forma atípica, essa sessão solene, porque nós gostamos de casa cheia. Nós gostamos muito disso, sobretudo a Câmara Municipal, de tantas noites marcantes que nós tivemos aqui, de entregas de títulos, de comendas, inclusive homenagens ao nosso centenário Souza-Nilo, enfim, de tantas noites marcantes, hoje não deixará de ser marcante porque estamos em número reduzido. O que vai ser feito aqui ficará registrado para sempre nos anais dessa casa e na história da nossa Itanhandu. Quero agradecer a todos os presentes e nesse momento passaremos ao Decreto Legislativo número 005 de 2020, apresentado pelo vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, que outorga título de cidadã itanhanduense à ilustríssima senhora Berenice Levenhagem de Moura. E nesse momento vamos proceder à leitura do currículo da nossa querida homenageada. Secretário da mesa, vereador Éder, boa noite. Boa noite, presidente Cleberson, mesa diretora, com o nosso assessor jurídico, Rafael Fernandes Guedes, colegas vereadores, homenageados, vocês são os protagonistas dessa noite, munícipes aqui presentes, com prudência,
distanciamento social, e este momento que já foi discorrido aqui, pela dificuldade que passamos, e o momento hoje é de gratidão, apesar de tudo isso. Berenice Levenhagem Moura, nascida em 29 de fevereiro de 1944 em Baipendi, aqui no nosso estado de Minas Gerais. Filha do Dr. Antônio José de Souza Levenhagem, Dona Tereza de Barros Levenhagem. Passou sua infância e parte da adolescência na cidade de Baipendi, onde estudou os ensinos fundamental e médio, cursando magistério no Colégio Santo Inácio durante os anos de 1951 até 1961. Também, em Baipendi, lecionou no curso primário do Grupo Escolar Venceslau Braz, durante os anos de 1963 e 64. Por seu pai ser juiz de direito, se mudou com a família no ano de 1964 para a cidade de Passa Quatro, onde lecionou o curso primário do Grupo Escolar Presidente Roosevelt. Posteriormente, no ano de 67, mudou-se para a cidade de Itanhandu, acompanhando seu pai. Em Itanhandu, onde fixou residência, conheceu seu esposo, Sebastião Leite Moura, vindo a se casar em 10 de janeiro de 1970. Deste casamento nasceram seus 2 filhos, Gustavo Levenhagem Moura e Giovana Levenhagem Moura. Também possui 5 netos, Vander Alberto Mendes Moura, Tereza Magalhães Levenhagem Moura, Felipe Magalhães Levenhagem Moura, Mariana Levenhagem Moura Dias e João Levenhagem Moura Dias. No ano de 1967, passou a exercer a função de auxiliar na Secretaria da Escola Estadual Professor Souza Nilo até o ano de 1988, quando se aposentou. Por amor à escola, em que sempre trabalhou, fez concurso público para o mesmo cargo no mesmo ano de 1988, vindo a ser aprovada e voltando a trabalhar na Escola Estadual Professor Souza Nilo. Até que se aposentou definitivamente neste segundo cargo no ano de 2010. Portanto, trabalhou ininterruptamente na escola por 43 anos. Por intermédio da dona Berenice, outros familiares seus também firmaram laços com Itanhandu. E aqui fixando suas residências, inclusive sua querida e saudosa mãe, que aqui residiu por quase 20 anos até seu falecimento em 2003. Nos longos anos em que trabalhou na Escola Estadual Professor Souza Nilo, com comprometimento e competência, escreveu à mão milhares e milhares de certificados de conclusão de cursos de inúmeros alunos que lá estudaram nos ensinos fundamental e médio, além dos cursos de magistério e contabilidade. Grande parte da população itanduense possui um certificado com a letra caprichosa da dona Berenice. Junto de sua mãe, dona Tereza, praticou a caridade com os mais necessitados, estando sempre à disposição de quem dela precisasse. Muito religiosa, é frequentadora assídua das missas semanais na igreja da paróquia Nossa Senhora da Conceição, onde possui um lugar cativo, sentando-se sempre no mesmo banco. Dona Berenice é uma itanduense de coração, pois aqui passou grande parte de sua vida, sempre fazendo bem, tendo criado sua querida família. Além disso, cuida como se fosse sua da casa em que sua mãe residiu nos últimos anos de vida, tendo lá se tornado um local de encontros familiares, tanto prezados por ela. Palavra agora cedida ao vereador, autor do projeto, vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves. Mais uma vez, cumprimento a todos. Peço licença para retirar a máscara, já que nós temos uma distância de segurança. É uma noite de muita alegria, como eu já disse inicialmente. Quero discorrer um pouco acerca de cada um dos homenageados, de forma bem rápida, para que não deixe de registrar esse momento tão importante. Nosso querido ministro, que não se encontra presente hoje, mas representado por Francine, dispensa todo tipo de palavras. Uma pessoa que chega no mais alto escalão da nossa justiça no nosso país, é digno de todos os nossos aplausos e todos os nossos reconhecimentos aqui em Itanhandu. Fernanda, você, junto com o Marcelo e todos os seus colaboradores, vem fazendo história na nossa cidade, sempre contribuindo com os nossos eventos importantes, participando. A Droga Rede tem participado de momentos importantes de Itanhandu, e você é figura central nisso, por isso, justa homenagem. Juninho, aqui hoje, há pouco ele me lembrava do nosso último encontro, há 2 anos, na casa do deputado Dalmo,
em Ouro Fino, no encontro com a professora Anastasia. Juninho é aquela pessoa que saiu de Itanhandu já há algum tempo e até hoje não foi esquecido. E isso acontece com muitas poucas pessoas. Então, Juninho, da mesma forma que você receberá esse título aqui hoje, mantenha carinho por Itanhandu, porque Itanhandu tem carinho por você. Muito justa homenagem. Seu José Reinaldo, uma pessoa que tem cooperado com a nossa comunidade também. Existem pessoas que, de forma humilde e muito tímida, marcam a história do nosso município, pelo simples fato de estarem no dia a dia de forma constante. Reinaldo é uma dessas pessoas. Muito obrigado, viu, senhor Reinaldo? Sempre participando dos processos democráticos do nosso município. Parabéns. E agora eu chego na minha homenageada. Berenice, uma honra indicar o seu nome. Assim que nós definimos que faríamos essa sessão solene nesse ano, de imediato eu pensei em você e eu quero dizer por quê. Você nasceu em Baipendi, como lido no seu currículo, mas você é uma das pessoas mais itanhanduenses que eu conheço. Primeiro porque ama essa cidade, e isso é possível ver nas suas ações, nas suas palavras, mas sobretudo nas suas ações. Você construiu um legado muito bonito na nossa educação, tendo mais de 40 anos à frente da nossa centenária escola estadual, Souza Nilo. Isso é motivo de grande alegria. E não por acaso hoje a Giovana é a figura mais marcante que nós temos no Souza Nilo. Isso é um legado seu. Você construiu uma família bonita. E aí é o seu principal legado, na minha forma humilde de ver. Uma pessoa que pretende registrar o seu trabalho, o seu ministério, porque na igreja pessoas exercem ministério, na profissão nós exercemos o nosso trabalho, o nosso ofício, mas o nosso primeiro ofício deve ser dentro da nossa casa, sempre. Eu aprendi isso ainda muito pequeno, e isso você fez com uma excelência tão grande. Gustavo, Giovana, não é porque são meus amigos, mas o que eles têm feito ao longo do tempo confirma todo o legado que você deixa para sua família. A educação, e isso não tem preço, isso tem valor, e esse valor fica para sempre. Hoje nós temos o seu neto no plenário, e você é referência para ele, como é para mim nessa noite. Casou-se com uma grande figura, Gatela. Quem não conhece e não gosta do Gatela? Gatela é aquela pessoa que não faz distinção do branco, do negro, do pobre, do rico, está sempre amigo de todo mundo, sempre mexendo com todo mundo, né? Eu não posso sair para cortar o cabelo que o Gatela passa lá mexendo com o barbeiro. Então, esse é o nosso Gatela. Parabéns pela sua família, parabéns pelo seu legado. O seu legado principal, na minha forma de ver, é a sua bonita família, unida. Coisa rara hoje em dia é ver uma família unida como eu vejo a sua. Parabéns pela sua história em favor de Itanhandu, em favor da nossa educação e de tantas vidas que você contribuiu. Eu quero, nesse momento, de forma humilde, te convidar para receber o título. Primeiramente, boa noite a todos. Venho, em nome de minha avó Berenice, proferir algumas palavras de agradecimento escritas por ela. Sinto-me lisonjeada e extremamente feliz de ser lembrada, homenageada e gratificada com o título de cidadã itanhanduense. Embora nascida em Baipendi, meu coração sempre me senti itanhanduense, cidade em que fui acolhida ainda com os meus 23 anos de idade, e onde construí minha família e laços eternos de amizade ao longo de tantos anos aqui residindo. A felicidade que sinto neste momento de reconhecimento traz consigo inúmeras memórias vividas nos arredores de Itanhandu, cidade acolhedora, amiga e repleta de belezas naturais inesquecíveis. Orgulha-me fazer parte da vida de tantos cidadãos itanhanduenses,
seja como a dona Berenice do Souza Nilo, a filha da dona Terezinha e do Dr. Levenhagem, a mãe da Giovana e do Gustavo, ou simplesmente como a amiga Berenice. Aos vereadores aqui presentes, que tanto fazem por nosso Itanhandu, e em especial ao Cleberson, menino de ouro, temente a Deus e amigo querido, meu abraço e sinceros agradecimentos. Agora posso dizer com orgulho que sou de Itanhandu. Obrigado. Agradecemos as palavras, parabenizamos a Berenice. Passando agora ao decreto legislativo 006 de 2020, apresentado pelo excelentíssimo vereador Éder de Almeida Pinto Benício, que outorga título de cidadão itanhanduense ao ilustríssimo senhor José Reinaldo Viana. Passando ao currículo. José Reinaldo Viana nasceu em 1º de abril de 1955 na cidade de Pedralva. Filho de Antônio Viana da Silva e Onofra Rodrigues da Silva, residiu na cidade natal até seus 31 anos. Concluiu seus estudos no bairro Estiva. Trabalhou desde seus 8 anos de idade nos ramos primários como plantação de arroz, milho, etc. Passou a trabalhar como pedreiro ao longo de seus 28 anos. Residiu também na cidade mineira de Maria da Fé, trabalhando na fazenda Pomária. Veio para Itanhandu em 1990, onde trabalhou sempre como pedreiro, criando seus 7 filhos com muito amor e carinho. Alguns deles são nascidos em Maria da Fé. Seus filhos são Roberta, Renata, Rodrigo, Rafael, Rogéria, Ramon e Romeu. Todos eles concluíram seus estudos em Itanhandu. Hoje, quase todos residem aqui, com exceção de Rodrigo, que mora em Pedralva, e o Romeu, em Itajubá. Sr. Reinaldo é casado com Dona Regina há 43 anos, data oficial 23 de julho de 77. Já com seus filhos bem encaminhados na vida, o casal passou a adotar pessoas de diversas idades, inclusive a avó Maria, com 94 anos na época. Após este episódio, o casal adotou várias crianças, sendo hoje 5 filhos de criação, alguns especiais: Laís, Flávio, Amália, Regiane e Jéssica. Essa bela ação já tem 18 anos e quase todos residem com o Sr. Reinaldo, apenas a Laís, que foi para Itajubá. O Sr. Reinaldo possui hoje 8 netos e sempre foi o esteio da família. E hoje deixa para Itanhandu uma bela história de ação social que merece o reconhecimento desta Câmara. Passo a palavra ao vereador autor da homenagem, vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Cumprimento a todos mais uma vez, em especial meu amigo, Sr. Reinaldo. Bom, Sr. Reinaldo, é assim, de coração, né, que hoje, quando a gente sobe na tribuna para falar de homenageado, é sempre de muito bom grado e de coração. Diante de muitos acontecimentos ruins, como nós já falamos no ano, e ao longo dos anos, infelizmente hoje, muitas vezes, dependendo do olhar, algumas pessoas tendem a achar que o mundo está perdido. O mundo está ruim, está cheio de pessoas ruins. No entanto, temos que olhar o copo meio cheio, né? Na contramão disso tudo, temos coisas ótimas acontecendo, pessoas excelentes vivendo entre nós, e muitas delas, vamos dizer assim, no anonimato, que é aquele ditado popular, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas eu descobri essa ação do senhor. Eu já te conhecia de nome, de vista, por ser pai do Ramon, que estudou comigo, o Romeu, que fez crisma comigo, né? Dentre outros. E foi agora na campanha. O senhor fez parte do meu partido, do Democratas, e logo na primeira reunião, quando o senhor abriu seu coração também, falou um pouco da sua vida, me chamou a atenção essa história de se preocupar com o próximo, de ter amor com pessoas que, por algum motivo, em algum momento, não têm mais o amparo de seus pais ou de quem os criavam. E o senhor fez essa bela ação social, de poder estender a essas pessoas muito mais do que um lar, mostrar muito mais do que uma família, e mostrar a essas pessoas o verdadeiro carinho, o verdadeiro amor paterno, materno também, da dona Regina,
que é sua companheira, fiel escudeira, está aí com o senhor, né, 43 anos. E essa sua história, ela é motivo de orgulho. Eu sei que eu conheci o senhor, mas pude ver seu belo coração. Eu sei que, de fato, o senhor é muito assim humilde, discreto, mas eu tenho certeza que essa homenagem ela é muito justa. O senhor merece, de coração. E o que eu tenho a dizer ao senhor é agradecer por toda essa ação que faz, porque não é todo mundo que se dispõe a isso. Querer um mundo melhor, todo mundo quer. Fazer um mundo melhor para poucos. E o senhor é um desses poucos. Aproveito também a minha fala para estender aqui um abraço a Berenice. Defendeu aí a nossa escola, o Sousanilo, que é hoje uma segunda casa que eu tenho, um lugar de coração. E a senhora tem grande parcela pelo sucesso que tem a escola, assim como a Giovana e outros profissionais que lá trabalham, e todo o corpo docente, toda a comunidade escolar. Juninho foi meu treinador, né? Pude poder jogar e ser treinado por você. Mais do que o futebol, o senhor me ensinou muito a ter disciplina, né? Graças a Deus o esporte ele é muito mais do que um simples jogo, do que um campeonato ou algo assim. Ensinou muito para nós que hoje estamos aqui. Tem a hora de ganhar, tem a hora de perder, e tudo isso passa pelo respeito. E a Fernanda, ainda puxando o gancho do esporte, tem um trabalho empreendedor interessantíssimo aqui em Itanhandu. No entanto, é esse amparo que dá ao esporte que merece também o destaque ao ciclismo, conforme você é praticante. Isso ajuda muito. Hoje o setor privado ele precisa atuar nessas áreas aqui em Itanhandu, porque o setor público hoje, infelizmente, sozinho ele não consegue dar conta. Então, obrigado a vocês, em especial ao meu homenageado, o senhor Reinaldo, o senhor é merecedor. Muito obrigado. Eu convido o agraciado e o vereador autor para fazer a homenagem nesse momento com a entrega do título de cidadão itanhanduense. Palavra cedida ao agraciado, senhor José Reinaldo. Muito bem, parabéns, senhor Reinaldo. Passando ao decreto legislativo 007 de 2020, apresentado pelo excelentíssimo vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães, que outorga título de cidadão honorário itanhanduense ao ilustríssimo senhor Júnior Fraga Bastos. Leitura do currículo do homenageado. Júnior Fraga Bastos é natural do Rio de Janeiro, nascido em 5 de outubro de 1970 e desde criança o esporte sempre manteve presente na família. Mas foi em Juiz de Fora, a partir de 7 anos, que o esporte começa a fazer parte de sua vida, sendo que os primeiros passos ou treinos aconteceriam no SESC, em diversas modalidades, impulsionando aos 17 anos se tornar atleta profissional de voleibol, e desta forma, em 89, através do professor Helenil José de Souza, um dos maiores profissionais de educação física que Itanhandu já teve, foi trazido para ser atleta da Agnello, do saudoso seu Arnaldo, montando a maior equipe de voleibol de Itanhandu, né, em 1991, foi desfeita. Em 1993, tendo iniciado o curso de Educação Física em Cruzeiro, no ano anterior, recebeu o convite do amigo José Mauro, que pertencia à APA do Colégio Objetivo, do amigo presidente Carlinhos, que juntamente com a diretora Maria José Mendes Moragas, para substituir a professora Sirlene, gestante à época, e ao mesmo tempo coordenador de esportes da Prefeitura, quadra coberta, o amigo irmão Gandhi, também abrindo as portas para que profissionalmente iniciasse sua trajetória nesta cidade de coração. Em 94, passa no concurso da Prefeitura e inicia suas ações de professor de voleibol e, ao mesmo tempo, continua a dar aulas no Colégio Objetivo. Desde então,
Trabalhou ao lado de todos os secretários de esportes, tal como Cal, Claré, Walley, até assumir a secretaria em 2004, até a sua saída em 2011, com uma passagem pela presidência da Fundação Itanduense 2009 e 2010. Formado em licenciatura plena pela Escola Superior de Educação Física de Cruzeiro, formado em docência do ensino superior pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, atual secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Itajubá, 2014 a 2020, não poderia deixar de destacar e citar Maurício Ordini pela sua bondade, coração e grande gestor municipal que fez com que o esporte desse um salto de qualidade ainda maior que toda a sua tradição ao longo dessa cidade já criara com inúmeros esportistas do passado. Tornar-se cidadão honorário de Itandu só se compara ao meu casamento, ao nascimento dos meus filhos e a quantas vezes entramos em quadra defendendo nossa querida Itandu e os milhares de alunos formados pela educação física e esportes nessa cidade. Fato este que me orgulha. Voltar a essa terra sagrada e saber que temos mais amigos nessa vida, e ao encerrar minha gratidão ao Luiz Cláudio Barros Magalhães, vereador Paçoca. Antes de tudo, amigo e irmão do peito, um cara do bem, competente, grande homem e de um coração como poucos têm. Meu muito obrigado e muito honrado pela sua indicação, vereador Luiz Paçoca. Passo a palavra ao vereador autor do decreto legislativo que homenageia o senhor Júnior Fraga Bastos, ao vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Boa noite, presidente. Peço licença para tirar a máscara aqui, na medida do distanciamento que está sendo respeitado. Assessor jurídico da Câmara, doutor Rafael, João Paulo, Fernando, colegas vereadores, protagonistas da noite, senhores homenageados, público aqui presente e todos que nos acompanham pelo portal da Câmara e pelas redes sociais. Vou tomar a liberdade também de dirigir uma palavrinha a cada homenageado nessa noite aqui hoje, palavras muito simples e rápidas. A começar do doutor, juiz, ministro, doutor Antônio José de Barros Levenhage, e do Antônio José Berenice e demais familiares. Vou dizer o seguinte: me lembro o dia que ele foi à porta da casa do meu pai, agradecer pela homenagem que o meu pai, vereador, fez ao saudoso pai de vocês, doutor Antônio José de Souza Levenhage. Então, se essa casa, mais uma vez, homenageia a família, é por reconhecimento, é por trabalhos prestados na cidade, é por ter levado o nome de Itanhandu a tão longe e em tão alta instância. Então, leve, Francine, representante do seu tio aqui hoje, minhas saudações a esse grande e merecido senhor que recebe essa homenagem de cidadão itanhanduense aqui hoje. Berenice, falar o que da senhora, né, bem? Me conhece desde pequeno, me viu nascer. Então, o respeito, a admiração, como disse, não só da família, como da pessoa que temos pela senhora, pela sua família, e me sinto tranquilo de... A senhora é homenageada, a senhora é protagonista aqui hoje, e me conhece desde pequeno, isso para mim é uma alegria. Então, naturalmente, mais que justa, presidente Cleberson, a homenagem que Vossa Excelência faz, da mesma forma, Paulo Henrique, muito justa a homenagem que o senhor faz a essa família. Parabéns a vocês. Sou Reinaldo, conheço o senhor muito pouco. Pela primeira vez na minha vida eu estou construindo uma casa. O pedreiro constrói escolas, hospitais, lares. O senhor construiu uma bela família. E, por acaso, quando eleito vereador, andando por Itajubá, uma das primeiras pessoas que me abordou foi seu filho, Romeu. E por lá sempre nos encontramos, sempre quis atualizar o mandato do vereador em Itanhandu,
Não o conhecia, conheço mais as meninas e passei a conhecer o Romeu e o senhor também, mas quero dizer que, com certeza, sua mão, seu coração, constrói o que for da vontade do senhor e da sua família. E, por isso, rendo também minhas homenagens, Éder, a tão honrosa escolha que você faz de um homem simples, mas tão grandioso. Fica meus parabéns ao senhor também. Fernanda, empresária, empreendedora. Marcelo, seu esposo aqui, tão jovem e contribuindo tanto para Itanhandu. Parabéns pelos seus negócios, que Deus o abençoe e que você possa continuar sendo essa parceira do município que é. Parabéns pela homenagem que lhe é dada, naturalmente muito merecida, eu fico gratificado. Por acaso, ontem, fui ao seu estabelecimento e me veio à cabeça da lembrança da homenagem que você recebe aqui hoje. E vi, também com o pouco que te conheço, a presteza, o atendimento de todos os seus colaboradores que por lá me atenderam ontem. Graças a Deus, as lembranças vêm do inesperado, mas elas são sempre boas. E ontem eu pude sentir isso lá no seu estabelecimento. Parabéns, boa sorte para os seus negócios, que Deus abençoe você, sua família e seus colaboradores lá. Juninho, eu poderia falar aqui da pessoa, eu poderia falar aqui do secretário de esportes de Itajubá, cidade onde meus filhos nasceram, onde me casei. Itajubá é muito importante para mim. Ontem aprovamos uma lei aqui, que você me ajudou, a entrar em contato lá com o vereador Marcelo Kraus, adequamos a lei à realidade de Itanhandu e aprovamos ontem aqui. E digo isso porque Itajubá é referência para mim, mas eu poderia falar disso tudo da sua pessoa, e não é o caso. Eu vou falar do professor. Vou falar do professor porque não tive a satisfação de ser seu aluno. Fui aluno do Helenil, do Geiminho e de todos os outros tantos que passaram, da Sirlene lá no Objetivo. Eu fui aluno no primeiro ano do Objetivo em Itanhandu. E o professor que eu homenageei aqui hoje, como já foi dito pelo meu colega, vereador presidente Cleberson, as pessoas passam e às vezes ficam esquecidas. E o seu trabalho de professor nessa cidade jamais será esquecido. Primeiro, porque hoje você se torna um cidadão itanhanduense. E segundo, porque as gerações passam, mas as coisas boas ficam. E você veio aqui como atleta, me lembro daquele torneio Pirelli, Banespa, Minas e Itanhandu. Que espetáculo! Espetáculo do esporte e da natureza. Quando veremos outro evento daquele porte em Itanhandu? O Minas, campeão brasileiro, nacional, Pirelli, Banespa, Montanaro, William, todos os grandes jogadores do voleibol mundial do Brasil, e você lá, atleta, jogando, tomando bolada lá. Lembro direitinho das medalhas que vocês tomaram lá. Mas, enfim, o atleta, parabéns. O professor não. O professor é o meu homenageado aqui hoje. O professor deixa lições. O professor marcou gerações. E você, especialmente, com esse seu jeito simples, modesto, cativou todos aqueles que com você treinaram, que pelo jeito as lições são mais de caráter e de moral do que de esporte, porque tem até perna de pau que fala bem de você. Então, com certeza você tem essa marca, traz
essa condição para se tornar um itanhanduense carioca hoje, né? Ao lado do Rio de Janeiro e por tantos lugares que passou, está aqui hoje recebendo essa honraria. E para concluir, dizer que tudo que eu pudesse dizer aqui do professor, que é a pessoa que eu estou imaginando, meu irmão, meu amigo, me recebe toda hora, estaremos juntos em Itajubá, com certeza, enquanto Deus nos der a luz. Eu fico muito feliz de poder fazer essa homenagem à sua pessoa, não por mim, por todos aqueles alunos que você teve em Itanhandu, que te respeitam, que te consideram, que você deu lição de caráter, lições de moral e, principalmente, deixou marcado por gerações seu nome na história dessa cidade. Faça favor, venha receber seu título. Senhor Júnior Fraga Bastos. Meu amigo Juninho, receba essa honraria como cidadão itanhanduense que o senhor passa a ser a partir de hoje com essa simples homenagem. Parabéns pelo seu trabalho em Itanhandu, professor. Palavra cedida ao nosso agraciado Juninho. Bom, primeiramente eu preciso respirar. Preciso pegar um ar, peço desculpas a tantos amigos, a tantas pessoas de bem. Quero cumprimentar o presidente desta casa, nobre Edil, tão atuante. Nós acompanhamos a vida de Itanhandu há 31 anos, desde 1989, quando aqui coloquei os pés. Vi o seu trabalho valoroso, o parabenizo pela sua reeleição, juntamente ao nosso vereador e amigo e ex-aluno Éder, também reeleito, ao vereador Paulinho, menino, que me vem à lembrança na nossa sala, na CEMEL, e que em uma única conversa, há tantos anos atrás, se percebia aonde chegaria. E hoje, né, neste caso como vereador, e a partir de 1º de janeiro, numa missão única, divina, ao lado do então prefeito eleito Carlinhos, duas pessoas abençoadas e que tiveram a bênção, né, numa eleição democrática, de estar à frente do município de Itanhandu, para que nos próximos 4 anos eles possam exercer o que de mais sagrado nós temos, que é poder usar o poder em benefício de uma população e do desenvolvimento de uma cidade. Então, registro aqui também a minha gratidão, e aqui oficialmente, na web câmara, enfim, nas redes sociais, um registro pessoal, quebrando protocolos, da forma como venho sendo tratado pelo Carlinhos e pelo Paulinho nesta transição em que ele objetiva 4 anos de esporte. E me sinto muito orgulhoso de estar fazendo parte desta transição e de fazer parte desse processo nos próximos 4 anos, para que o nosso esporte continue sendo uma válvula, e mais que uma válvula, uma ferramenta de salvação da nossa população. João Paulo, que está ali escondidinho, minha boa noite. Rafael, ex-aluno, acho que ele lembra. Ao público, e através da Giovana e da Fran, né, que conhecemos também, a gente homenageia vocês que estão aqui próximos aos seus parentes,
mas que são pessoas, e nesse caso principalmente a Giovana, de longa data, amiga, uma das primeiras pessoas também, desde 89, que nos acompanha. Tenho a grata satisfação, talvez vocês não saibam, mas o orador da turma, da família, é nosso atleta em Itajubá. Então nós temos um carinho, um orgulho muito grande de Itanhandu e Itajubá, mais uma vez, sempre unidas. E aos homenageados. Tudo que já foi falado, eu só vou fazer igual ao seu José Reinaldo, né? Assino embaixo. Embora minha assinatura não vale tanto, mas é de coração. E se vocês estão aqui, é porque realmente são itanhanduenses, sempre foram. E os meus parabéns, porque são pessoas destinadas a fazer o bem numa cidade tão bela e que a gente tem no coração, né? Acho que nós temos uma coisa em comum, que é o respeito a Itanhandu. Luiz, amigo, Paçoca, vereador, um cara de 1 metro e... Um cara de 1 metro e... É o Soteudo de Itanhandu, né? É o Soteudo, né, João? Mas gigante. Gigante. Para quem o conhece. Um cara que... A primeira vez que a gente foi falar de política foi em uma campanha para deputado, e eu não sabia dessa extensão, que no dia, hoje é dia 29 de dezembro de 2020, nós chegaríamos aqui. E aí você fala, e a gente fala, como o Éder falou tão bem, gente ruim, gente boa, vamos acreditar mais nas pessoas boas. Existem, em maioria ainda. E esta pessoa boa, dentro da política, lá atrás, me trouxe aqui hoje. Num local que eu falo que prefeitura para mim, Câmara e um ginásio são as minhas igrejas e a minha casa. Mas são as minhas igrejas, as quais eu respeito demais, porque o poder aqui, ele é muito grande para se fazer o bem. E esse cara me ensinou esse tempo todo a ser como ele, um cara que está sempre envolvido, sempre querendo fazer o bem, trabalhando na política de forma séria, de forma honesta, íntegra. Então, Luiz, palavras acho que somem, mas assim, o que fica é a gratidão. Acho que essa palavra ela é bem única. E, ao mesmo tempo, também ao próprio Cleberson, que falou há 2 anos atrás, estivemos presentes, mas foi meu aluno, foi atleta de um projeto que hoje Paulinho e Carlinhos têm essa missão, para que novos Clebersons, novos Éders, novos João, possam elevar o nome de Itanhandu, não só elevar pelo esporte, mas pela cidadania, por ser pessoas de bem, fazer como a dona Berenice, que 43 anos, é isso? Uma vida dedicada aos outros, mas não deixou de construir a sua família. E a educação e o amor são únicos, se fundem. Por isso, tens uma bela e digna família. Então, pessoal, estendi já muito, político gosta de falar, né, gente? Mas, profundamente agradecido à minha família, Fabiana que está ali escondidinha, meus filhos que devem estar me vendo lá, meu beijo, meu muito obrigado por a gente estar nessa caminhada e fazer com que, depois de 10 anos praticamente que eu saí dessa cidade, como você bem falou, Cleberson, eu acho que, como você disse, né, que eu não posso deixar de estar. Eu nunca estive longe de Itanhandu, mesmo nesses últimos 10 anos. E quero ficar muito mais tempo do que vocês imaginam nessa cidade. Gratidão, Luiz, a sua família, a Gendra, que é uma pessoa que me aceitou na época, então vice-prefeita, como uma pessoa também que sabia do que nós queríamos para o esporte.
e a todos vocês. Meu muito obrigado, meu carinho, e ao povo de Itanhandu, muito obrigado, porque são vocês que me trouxeram para esta Câmara aqui, juntamente com meu amigo Luiz. Muito obrigado, fiquem com Deus. Parabéns, Juninho. E vamos dar continuidade com o Decreto Legislativo 008 de 2020, apresentado pelo excelentíssimo vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro, que outorga título de cidadão itanduense ao ilustríssimo senhor Antônio José de Barros Levenhagem, passando ao currículo do homenageado. Antônio José de Barros Levenhagem ingressou na magistratura do trabalho na 2ª Região, São Paulo, por concurso público, tendo sido empossado como juiz substituto em junho de 1980, foi promovido por merecimento a juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos, onde se removeu a pedido para as varas do trabalho de Taubaté e Cruzeiro. Em 1986, removeu-se para o recém-criado Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, tendo sido promovido por merecimento a desembargador daquela corte em janeiro de 93, onde presidiu a primeira turma de 95 a 96. Foi diretor-presidente da Escola da Magistratura da 15ª Região do biênio 97-98, ex-promotor de Justiça da comarca de Passa Quatro e juiz de Direito concursado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas. Foi professor de Direito Comercial, Direito Processual Civil e Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Varginha, nomeado ministro togado do TST a partir de 14 de outubro de 99. Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, entre março de 2009 e março de 2011. Ocupou o cargo de Corregedor-Geral de Justiça do Trabalho no biênio 2011-2013, de vice-presidente de 2013 e o de presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior de Justiça do Trabalho no biênio 14 a 16. Dentre outras honrarias que lhe foram conferidas, o ministro Barros Levenhagem foi agraciado com a Ordem de Rio Branco pela Presidência da República Federativa do Brasil, com a Medalha do Pacificador pelo Comandante do Exército, com a Ordem do Mérito Aeronáutico pelo Comandante da Aeronáutica, com a Grande Medalha da Inconfidência Mineira pelo Governo do Estado de Minas, com a Medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, condecorado ainda com a medalha de professor doutor Antônio José de Souza Levenhagem pela Faculdade de Direito de Varginha, com a Ordem do Mérito Judiciário Militar, do grau Gran Cruz pelo Superior Tribunal Militar, com a Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, no grau Grão Colar pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Recebeu também colar do Mérito da Corte de Contas do ministro José Maria Alckmin pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas e medalha de mérito desembargador Rui Gutierre de Vilhena pelo Tribunal de Justiça de Minas e a medalha condecorativa desembargador Guido de Andrade pela Associação de Magistrados Mineiros, AMAGES, distinguido como grande colar do mérito legislativo municipal professor Elias Murat pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, com a medalha do mérito legislativo presidente Itamar Augusto Gutierre Franco pela Câmara Municipal de Três Corações, a comenda professor Raimundo Cândido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, agraciado com o troféu Don Quixote pela revista Justiça e Cidadania, com o título de professor emérito do curso de Direitos de Faculdades Integradas Hélio Alonso, com a medalha Honra ao Mérito pela Academia Nacional do Direito Desportivo, é membro honorário da Academia Brasileira do Direito do Trabalho e autor de obra Fiança Criminal, editora Juruá, edição esgotada, além de colaborador em obras jurídicas coletivas e articulistas em revistas especializadas no direito. Tem especialização em Direito do Trabalho, Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho, homenageado com o lançamento das obras Direito Coletivo do Trabalho, com uma sociedade pós-industrial, coordenada pelos desembargadores do Trabalho da 15ª Região, Tarso José Vidotti,
Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, e conciliação judicial individual e coletiva e formas extrajudiciais de solução dos conflitos trabalhistas, coordenada pela desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman, do TRT da 15ª Região, e pela juíza do trabalho Adriana Campos de Souza Freire Pimenta, do TRT da 3ª Região. Paraninfo da turma de formandos do primeiro semestre de 2004 do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, e patrono da turma de formandos do segundo semestre de 2009 pela Faculdade Planalto, Universidade Paulista, Unip. Palavra cedida ao vereador autor do projeto, vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Cleberson José, cumprimentar o secretário, vereador Éder, cumprimentar nosso assessor jurídico, doutor Rafael, servidores da Câmara, João Paulo e Fernando, cumprimentar o colega vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães, cumprimentar os agraciados e agraciadas desta noite, seus queridos familiares, desejando a todos uma boa noite. Inicialmente também quero apresentar algumas palavras aos agraciados nesta noite, iniciando pela amiga Berenice, carinhosamente chamada por B. A B é uma amiga que fiz no Colégio Souza Nilo, ainda enquanto estudante. Me lembro quando foi lido no seu texto sobre o seu histórico, acerca dos históricos escolares que eram feitos à mão, pela B e pela D. Quantos históricos foram produzidos ao longo desta carreira de mais de 40 anos. Também me lembro muito da B na igreja, uma pessoa muito religiosa, muito admiradora do falecido e querido padre Rogério, Monsenhor Rogério, pessoa a qual sempre lembramos, B? E me lembrei também, unindo o Souza Nilo à questão religiosa, da visita que nós recebemos do bispo Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, à ocasião, quando, membro do Grêmio, precisávamos organizar a sua recepção e pedimos a B o empréstimo da caderneta para que pudéssemos organizar o evento aquele dia. E eu sei que nós gastamos bastante lá no I99, e a Giovana, como diretora, chegando em seguida e vendo aquela grande recepção para o bispo, aquele momento que recebia. Então, a B participava de todos os eventos, de todos os momentos da escola, com muito afinco, com muita participação. É uma pessoa muito querida por toda a cidade e que muito nos lembra a sua querida mãe, já falecida, B. Que Deus te abençoe e parabéns pela homenagem. Quero me dirigir ao senhor Reinaldo Viana. É uma personalidade da nossa cidade, histórica. É uma pessoa que possui uma família muito especial para todos nós, sobretudo pelo trabalho da sua esposa, da sua filha, que são desenvolvidos na APAI de Itanhandu. Conheço muito a Rogéria, o Romeu, a Laís, e sei do carinho que eles têm pelo Senhor e também do carinho e do tamanho do coração do Senhor em fazer um ato de adoção, que é muito mais do que um ato social, é um ato de humanidade. Parabéns para o senhor Reinaldo, para a sua família, e que Deus abençoe muito o senhor pelo trabalho que o senhor faz. Quero cumprimentar também a Fernanda, empresária no nosso município, que gera muitos empregos para a nossa cidade, empregos diretos. Num momento difícil como esse de pandemia, nós sabemos que o seu trabalho foi fundamental na questão dos medicamentos, na questão do próprio e simples álcool em gel, que nós vemos hoje. A sua farmácia e a sua empresa é uma empresa que muito contribui com o município, nos patrocínios e nas parcerias. A geração de emprego para a nossa cidade, eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais, porque eu tenho certeza que essa empresa vai prosperar cada vez mais. É uma pessoa que, além dos relevantes serviços prestados, nós podemos dizer que presta também à educação, ao esporte, à saúde do município, um trabalho fundamental. Muito sucesso, Fernanda, e nós estamos de braços abertos para fechar grandes parcerias em benefício do nosso povo. Que Deus abençoe você, a sua empresa, que seja muito próspera. Quero, neste momento, também me dirigir ao querido Juninho, se assim me permite chamá-lo.
ouso em dizer que foi o melhor secretário de esportes que nós já vimos na história de Itanhandu, com todo respeito aos outros, mas você fez um trabalho diferenciado, digno de reconhecimento dos seus colegas, dos atletas, que você formou uma geração de atletas no município. Logo se percebe que não fui seu aluno, mas a minha família, você teve grandes personagens que participaram com você durante a sua estadia em nosso município. Então, que Deus te abençoe, parabéns pelo seu belíssimo trabalho, honesto, justo, coerente e muito trabalho. Isso eu vi ao longo desse processo de transição. E agradecer você publicamente por todo o carinho com a nossa cidade, com os nossos atletas, pelo trabalho que desenvolveu em nosso município e, sobretudo, pela grande contribuição que dará para nós nesses próximos 4 anos. Seja muito bem-vindo, você sabe que a casa é sua, porque faz o bem para a nossa gente, faz o bem para a nossa comunidade e, sem sombra de dúvidas, vamos desenvolver um grande trabalho no esporte do nosso município com a sua contribuição. Deus te abençoe, Juninho. E, neste momento, me dirijo ao homenageado que, nesta noite, está representado por sua sobrinha, Francine Levenhage. Hoje, pela manhã, tive o prazer de encontrar com o ministro Antônio José Barros Levenhage, que é natural de Baipendi, mas considera Itanhandu como a sua casa. E quando nos encontramos hoje pela manhã, fiz a entrega oficial do título, assim como havia combinado com o presidente, por conta de uma justificativa que será apresentada pela sua sobrinha no momento da fala. Mas foi uma manhã muito boa, muito tranquila, de uma grande conversa. É uma pessoa tão simples, tão humilde, que parece que nós estamos conversando com um amigo de muitos anos ou um colega de escola. Uma pessoa que nos deixa muito à vontade, que chegou na mais alta corte da justiça do trabalho do país e representa não só Itanhandu, mas como as pessoas humildes que correram atrás, que lutaram e, por mérito e seu esforço, conseguiu vencer na vida. O Antônio José é uma pessoa que lutou muito também pelo desenvolvimento do nosso município, conseguindo os meios para a construção da ponte da Vila Carneiro, como mesmo relatou, em contato direto com a pessoa indicada ao governo à época. Destinou uma van para o município de Itanhandu, computadores e impressoras para a nossa prefeitura no mandato anterior. É um orgulho para a nossa terra por tudo que ele conseguiu, não só materialmente, mas tudo aquilo que ele representa para o povo de Itanhandu, para nós itanhanduenses. É um orgulho para a nossa terra tê-lo como um amigo, como um filho e agora como um cidadão itanhanduense. Tem uma carreira incontestável que construiu dia após dia, trabalho após trabalho, com muito ardor, com muito sucesso, com muita garra, com muito trabalho. Ele conseguiu chegar onde chegou e hoje presta esses relevantes serviços à justiça, que por mais que seja sua obrigação enquanto funcionário, mas num país que nós vemos juízes, magistrados, todos corrompidos, vê-lo trabalhar com tanto afinco, seriedade e honestidade nos enche de orgulho e nos faz reconhecer todo esse trabalho conforme o seu currículo apresentou, por tantos prêmios e reconhecimentos recebidos. Também vemos a grande contribuição que ele presta à justiça do nosso país, participando de diversos conselhos, de diversas ações em benefício não só dos itanhanduenses, mas como de todo o povo brasileiro. Tive a oportunidade de participar da sua posse em Brasília, enquanto presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e neste momento, quando recebi o convite, fiquei muito honrado e vi a importância do trabalho dele e dele para o nosso país. Ver um itanhanduense junto ao presidente da República, junto aos governos estaduais, junto aos ministérios, é motivo de muita honra para nós saber do que ele pode fazer e fez e faz e fará para o nosso município e para a nossa gente. Conheci o ministro Antônio José em um almoço e neste almoço ele fez questão de tirar uma foto para a minha primeira campanha e dizer, vamos tirar uma foto fazendo o V de Vitória e você posta no Facebook. Então, para mim, mostrou a humildade, o carinho, o respeito que ele tem
e todas as vezes que eu o visitei em Brasília, sem qualquer tipo de agendamento. Chegava em Brasília, no tribunal, sou de Itanhandu, quero falar com o ministro Antônio José. A dona Fatinha ligava para ele, Antônio José, o Paulinho de Itanhandu está aí, pode mandar subir. Subia na mesma hora, isso mostra o carinho, né, a dispensa de qualquer formalidade para tratar com nós itanhanduenses. Então fica meu eterno reconhecimento, os meus parabéns a todos os homenageados, aos colegas vereadores, aos familiares e, sobretudo, para Deus, neste momento que nós podemos estar todos aqui reunidos, infelizmente num momento difícil, mas que nos faz emocionar. Por fim, gostaria de deixar uma mensagem de Fernando Pessoa, uma mensagem que já está um tanto quanto, vamos dizer, batida, entre aspas, mas que é importante repeti-la. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, como esse que nós estamos vivendo esta noite. Coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis como essa que nós estamos homenageando esta noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Convido a senhora Francine Levenhagem, representante do ministro, para fazer uso da palavra. Vou tirar a máscara. Excelentíssimo senhor Cleverson José Guimarães Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Itanhandu, excelentíssimos senhores vereadores, os quais ao meu querido amigo Luiz Magalhães e ao meu melhor amigo do meu filho Pedro, vice-prefeito eleito Paulo Henrique Pinto Monteiro, prezados servidores da Casa Legislativa João Paulo e Fernando, boa noite, doutor Rafael. Nobres agraciados com o título de cidadão itanhanduense e seus familiares, dos quais eu me incluo dentro da família ali, por meio de quem eu cumprimento os quatro, em nome de Berenice, a minha princesa maravilhosa, a mais linda de todos os reinos, merecidamente indicada para receber o título de cidadã honorária de Itanhandu. Boa noite a todos. Eu só queria falar uma palavrinha rápida sobre cada um dos outros três, porque eu fiquei muito tocada pela história de vida do senhor Reinaldo, muito embora tenha ouvido as palavras referentes ao passado do senhor em 5 minutos, deu para conhecer a grandiosidade desse coração. Que Deus abençoe o senhor e toda a família pelo que o senhor fez. Parabéns. A Fernanda, minha amiga desde, nem sei, de quando ela pisou aqui em Itanhandu, amiga do meu saudoso pai, e pessoa para quem eu vou manter a gratidão para o resto da vida, para sempre no meu coração. Obrigada por tudo. Ao Juninho, depois de tantas palavras ditas sobre o seu passado, eu não posso acrescentar nenhuma delas, porque eu fui te conhecer esse ano. Mas eu tenho certeza que os 4 anos que virão ao nosso lado serão grandiosos para o esporte de Itanhandu e para Itanhandu como um todo. Tenho certeza que não serão apenas 4 anos e eu te vejo em abril sem falta. Piada interna, né, Juninho? Vou continuar. Então, com muita honra e gratidão... eu vou ler umas palavras a respeito do Tutanzé. Com muita honra e gratidão, participo desta memorável noite em que, na oportunidade, represento meu querido tio e padrinho Antônio José de Barros Levenhagem, agraciado com o título de cidadão itanhanduense, tendo sido indicado pelo eminente vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. O meu padrinho, agraciado nesta noite, lamenta e pede desculpas aos ilustres vereadores por sua involuntária ausência. Isto porque chegar a poucos dias de Brasília, onde reside, e por precaução, preferiu declinar de sua presença física a fim de evitar quaisquer incidentes não desejáveis.
Por isso mesmo, ele me pediu que o representasse e proferisse algumas breves palavras. Desde logo, ele externa sua gratidão por esse gesto de fidalguia da Câmara Municipal, ao lhe conferir o honroso título de cidadão honorário de Itanhandu, cidade que para ele sempre foi a do seu coração, porque aqui veio morar quando o seu pai da Tchabê, e meu avô, passou a exercer o cargo de juiz de direito da comarca. Nesta ocasião, estudou no então Ginásio Souza Nilo, tendo sido aluno de notáveis professores, a quem homenageia na saudosa pessoa do grande e inesquecível professor Brito. O meu tio, na verdade, sempre se sentiu itanhanduense, porque aqui fez amizades imorredouras na sua adolescência e na sua juventude. Mesmo após ingressar na magistratura do Estado de São Paulo, embora tivesse sido aprovado também no concurso para juiz de direito de Minas Gerais e ter exercido o cargo de promotor de justiça em Passa Quatro, casou-se em Itanhandu e teve com Tijuçara Caldas 2 filhas itanhanduenses, Emanuela e Marcela. Extremamente agradecido por essa distinção da Câmara dos Vereadores, sobretudo pela indicação do ilustre vereador Paulo Henrique, que, aliás, deu ao meu tio o privilégio da sua presença na posse dele como ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, no ano de 2014. Ao agradecer mais uma vez essa honraria, ele pede que eu parabenize a todos os agraciados, sobretudo a princesa, com o título de cidadão honorário de Itanhandu, desejando a todos uma saudável e memorável solenidade. Obrigada. Dando continuidade. Esse momento, de forma simbólica, representante, então, do agraciado, nosso ministro Antônio José de Barros Levenhagem. Dando continuidade com o Decreto Legislativo 009 de 2020, apresentado pelo excelentíssimo vereador Elson Delfim Ramiro, que outorga título de cidadão itanhanduense à ilustríssima senhora Fernanda Hipólita de Oliveira Mendes, passando a leitura do currículo. Fernanda Hipólita de Oliveira Mendes, nascida na cidade de Coqueiral, Minas Gerais, filha de Fernando de Oliveira e Luzia Aparecida Siqueira de Oliveira, irmã mais velha do Gabriel e da Letícia, passou a infância e adolescência na cidade de Careaçu, Minas Gerais, onde viveu até seus 17 anos, quando mudou-se para a cidade de Alfenas, onde cursou a faculdade de farmácia entre os anos de 2000 a 2004. Logo após sua formatura, mudou-se para Itanhandu para iniciar a carreira profissional na extinta Sandex, indústria de medicamentos. Foi aí que conheceu seu marido, Marcelo Fernandes Mendes. Em 2008, se casaram e decidiram continuar residindo aqui, mesmo após o encerramento das atividades da Sandex. No ano de 2010, junto com Ana Carolina de Barros, fundaram a Droga Rede, uma drogaria muito conceituada em toda a região. A partir dessa primeira unidade, a empresa se expandiu e hoje é um grupo de 12 lojas, sendo 6 no sul de Minas e as demais no estado do Mato Grosso, gerando um total de 200 empregos diretos, sendo 35 deles na cidade de Itanhandu, contribuindo para a vida de muitas famílias, direta ou indiretamente. Seu propósito de vida é empreender e, através disso, gerar oportunidade de emprego e renda para as famílias, melhorando sua vida, também das pessoas ao redor e na comunidade, sempre acreditando que só seja possível através de uma boa capacitação, incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional. Palavras de Fernanda. Sinto-me muito lisonjeada com essa indicação, pois foi em Itanhandu que encontrei a oportunidade de desenvolver meus objetivos profissionais, desenvolver minha carreira e também foi aqui que construí minha família junto com meu marido e minhas 2 filhas, Maria Cecília e Maria Clara. Sou praticante do ciclismo e gosto muito de incentivar o esporte em nosso município, através de apoio a todos os eventos aqui realizados, além da parceria com vários atletas conceituados da região.
Acredito que o esporte é um grande agente transformador, que contribui significativamente com a diminuição da grande desigualdade social que infelizmente existe no nosso país. Sou muito grata por essa indicação, espero estar à altura dessa homenagem, contribuindo cada vez mais para a cidade que tanto amo, que me acolhe há 16 anos e pretendo viver a minha vida toda. Nós estamos com a ausência do nosso querido vereador Elson Beni. De última hora ele teve um imprevisto e pediu que o vereador Éder o representasse aqui em suas palavras. Cumprimento a todos novamente, em especial agora a Fernanda. Eu já discorri um pouco aqui sobre você, no entanto agora de uma forma mais direta, né? Nosso município hoje, graças a Deus, eu sempre também olho de uma forma positiva. Nossa cidade hoje, ela é excelente, é um lugar que eu amo, assim como você descreveu no fim, ali da leitura do currículo. Mas nós temos sim alguns gargalos e alguns problemas. Tem em todos os lugares. Aqui hoje, o jovem, ele necessita dessa ferramenta transformadora que é o esporte. E você conseguiu conciliar duas coisas, a do esporte e a do emprego. Hoje, realmente, a empresa, ela não fornece somente um emprego. Nós vemos que, Itandu, como é uma cidade pequena, acaba que nós conhecemos as pessoas que trabalham lá. E, incrivelmente, é muito difícil isso acontecer. Nós vemos ali, para não falar todos, a maioria ali, quase 100%, assim, muito satisfeito. Mas até hoje eu não ouvi ninguém falando mal. Então, eu ousaria dizer que todos ali são muito satisfeitos. Nós vemos as políticas de desenvolvimento da sua empresa, as confraternizações, o incentivo aqui em especial, se me permite, a Maísa, que é uma competidora nossa aqui do município do ciclismo, e ela tem, além de ser funcionária da empresa, é hoje uma atleta que traz troféus e medalhas para o município. Então, parabéns por desenvolver os nossos jovens em dois dos sentidos que são muito importantes, a questão aí da formação no emprego e do esporte. E com isso, nós temos, através dessa força que você tem, do seu marido Marcelo, hoje vocês são responsáveis por isso aqui no nosso município, que tem sim hoje uma necessidade forte de melhorar a questão do emprego e renda. Nós temos hoje sim esse gargalo, e a sua parte você hoje está fazendo, e vamos contar com a ajuda aí do Juninho para melhorar essa outra base, que é o esporte, através das parcerias, que são muito importantes, entre o poder público e o poder privado, para que nós possamos ter aí campeonatos eficientes, treinamentos, e todas as formas que as empresas privadas puderem ajudar aqui no nosso esporte, de patrocínio, dentre outras ações. Então, hoje, em nome aqui do Beni, eu pude conhecer você mais, mais através do Beni, que sempre está aí falando de você, do Marcelo. Vocês tiveram grande participação também nas atividades do Beni, aí de manhã esportiva. Então, nas palavras dele, e eu acredito que de todos, hoje nós te agradecemos por todo esse legado que já deixou em Itandu e com certeza virá muito mais. E parabéns pelo empreendimento. Hoje ser empreendedor não é fácil. E você conseguiu aí se consolidar aqui e ainda jogar sementes em outros lugares. E elas vão crescer com certeza, muitas já estão até jogando mais sementes, e agora você hoje tem uma empresa que é uma roda gigante, que tem uma vida própria. Tá? Parabéns e obrigado por tudo. Convido a Fernanda para receber a homenagem. Passo a palavra, nesse momento, a nossa homenageada, Ilustríssima Senhora Fernanda Hipólita de Oliveira Mendes. Boa noite a todos. Eu quero somente agradecer a todos os vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, ao Beni pela indicação.
Eu fiquei um pouco assustada, eu não sei se eu sou merecedora de tamanha homenagem. A gente tem 3 pessoas aqui que deixaram um legado maravilhoso, a dona Berenice, o Juninho no esporte, na educação, o seu Reinaldo com uma história de vida maravilhosa, que me emocionou também. Mas eu fiquei muito feliz, porque, como eu já disse, eu amo de verdade Itanhandu. Há 16 anos eu vim para cá. Comecei a minha carreira profissional, só trabalhei aqui, e constituí minha família, tive 2 filhas, e os meus bens mais preciosos são aqui. Então, eu acredito que todo esse trabalho social que eu desenvolvo, que eu represento, um CNPJ, seja uma forma de devolver para Itanhandu tudo que Itanhandu me trouxe. Porque eu acredito de verdade que quando a gente cria uma empresa e constitui e assina um contrato social, nós estamos fazendo um contrato também com a sociedade. E nós temos que devolver um pouquinho daquilo tudo. E essa empregabilidade que foi citada aqui, realmente sempre foi meu propósito de vida. Desde muito pequena, desde criança, eu tenho essa lembrança de querer ter uma empresa e contratar e poder contribuir com a vida das famílias de alguma forma. Porque a educação é um pilar importantíssimo, o esporte também. E depois disso vem o emprego, que as pessoas precisam trabalhar para desenvolver, melhorar a vida das suas famílias. E eu vim de uma família muito simples, muito pobre, e através da educação que eu tive a oportunidade de ter, e depois do meu trabalho, eu consegui mudar a minha história, e mudar a história da minha família. E o meu propósito de vida é dar oportunidade para que isso aconteça com outras famílias, com outros jovens. E eu fico muito feliz de perceber que isso está sendo entendido pela sociedade. Eu vi na palavra de vários de vocês que conseguem sentir isso dentro da empresa. A gente dá oportunidade de primeiro emprego, nós temos um trabalho muito forte de inclusão, nós temos um trabalho muito forte de contratação de mulheres, de mães, e eu acredito realmente que essas pessoas, tendo uma boa oportunidade, conseguem fazer uma história diferente. Eu fico muito feliz disso estar sendo sentido, porque realmente eu acho que o discurso tem que combinar com a prática. Não é falar e as ações serem diferentes. Então, mais uma vez, meu muito obrigada a todos. Parabéns, Fernanda. E eu fico alegre de ter contribuído também com essa homenagem. Eu me lembro de uma conversa que tive com o Marcelo, algum tempo atrás, e eu disse para ele, a sua esposa, por não ter nascido no nosso município, já merece ser chamada de cidadã itanhanduense. Nessa noite feliz para todos nós, ainda temos um espaço especial reservado à homenagem ao assessor jurídico da Câmara Municipal, Dr. Rafael Fernandes Guedes. Dr. Rafael, segundo a imprensa itanhanduense, não estará mais na Câmara Municipal no próximo mandato. E o Paulinho tem culpa nisso. Então, Dr. Rafael, nessa noite nós queremos fazer uma homenagem muito simples e pequena diante do que o senhor tem contribuído nesses anos para a Câmara Municipal. Eu vou fazer a leitura da moção que nós temos aqui, de autoria do vereador Paulo Henrique, e depois o senhor já prepara, porque nós queremos ouvi-lo também, tá bom? Não precisa das palavras que o senhor coloca no parecer, não. Tá? Umas palavras mais... Em sessão realizada nesta data, foi requerida pelo vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro, apresentada à mesa, ouvido o soberano plenário e dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de agradecimento ao ilustríssimo Dr. Rafael Fernandes Guedes pelos relevantes serviços prestados como assessor jurídico da Câmara Municipal de Itanhandu ao longo de vários anos. Nossa eterna gratidão. Sala das Sessões, 28 de dezembro de 2020. Assinam todos os vereadores a moção de número 32. Convido o vereador Paulo Henrique para vir aqui, fazer uso da palavra e entregar a moção. Você
Pode falar primeiro, depois o Rafael na sequência. Bem, quero parabenizar e agradecer o Dr. Rafael. Foram 10 anos de serviços prestados à Câmara Municipal de Itanhandu, na condição de assessor jurídico. Dr. Rafael é uma pessoa cumpridora do seu dever, imparcial, faz os seus pareceres impecavelmente, com todo o embasamento legal possível, toda a organização. Não agrada vereador para provar aquilo que o vereador acha, ele faz o parecer de acordo com a verdade. E essa é a marca registrada dele, né? É fiel a todo e qualquer presidente que por aqui passe, inclusive, por muitas vezes, acaba sendo um confidencial daquilo que o presidente necessita. Kleberson deve saber muito bem disso, né, do trabalho que o Dr. Rafael desempenhou durante todos esses anos aqui na Câmara. É um dos juristas mais capacitados e é por essa competência, essa capacidade, que me perdoe o Carlinhos, prefeito eleito, mas quebrando o protocolo, e se ele me permitir, anuncio o Dr. Rafael como sendo o procurador do município de Itanhandu, agora indo para o Poder Executivo. E é por isso que eu agradeço o senhor por todo esse merecimento do seu trabalho, e meus parabéns e boa sorte e sucesso para todos nós, Dr. Rafael. Muito obrigado. Gostaria que o Dr. Rafael fizesse o uso da tribuna nesse momento para discorrer as suas palavras. Tá ligado? Tá ligado, né? Bem, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, caros homenageados, todas pessoas que eu, de algum modo, trago no coração e com os quais, de algum modo, também eu convivi. A Berenice, inclusive, foi quem redigiu o meu histórico também. O seu Reinaldo foi meu colega no Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística. O Juninho, meu professor no Objetivo. A Fernanda, que inclusive já me deu um carro, não é? Eu estendo meus cumprimentos a todos aqui, aos familiares e amigos. Muito boa noite. Eu não gosto muito de microfone, eu prefiro escrever. Sempre gostei mais de escrever, não sei como consegui, por 15 anos, ser professor universitário. Porque detesto falar em público, eu prefiro muito mais redigir, me dou muito bem redigindo. Mas que eu consiga tecer algumas palavras aqui, sobretudo de gratidão. Paulinho, muito obrigado. Obrigado pela lembrança e, sobretudo, pela amizade. Agradeço muito o convite, espero corresponder às expectativas a contento. Isso, por enquanto, me tem tirado um pouco sono, porque estou indo para um lugar, ou pelo menos para algumas funções que eu ainda não domino. Mas eu tenho certeza que a equipe do melhor gabarito, eu tenho certeza que terei todo o lastro necessário e quando eu precisar. Na pessoa do Kleberson, atual presidente, eu cumprimento também todos os outros presidentes com os quais eu já trabalhei. Felipe Matos, Maurício Ordini, Elison Filadelfo, o próprio Paulinho na sequência, e, claro, você. Muito obrigado pela confiança, sempre depositada em mim. E eu vim aqui esta noite, quando soube da homenagem que eu receberia, já foi lido, inclusive, numa sessão anterior, mas eu vim me perguntando, meu Deus, por que receber essa homenagem na medida em que eu só cumpri o meu dever? Não é? Eu sou um funcionário público como qualquer outro. E continuarei a ser um funcionário público, um servidor público, agora lá no Paço Municipal. A única resposta que me ocorre é a seguinte: porque gostam de mim, porque gostaram de mim. E o gostar é um sentimento genuíno, é um sentimento espontâneo. Por esse sentimento, então, eu também sou muito grato. E também, claro, obviamente,
porque, de algum modo, ainda que singelamente, eu pude contribuir de alguma forma. Mas o maior legado de 10 anos de Câmara, quem leva sou eu. Eu costumo dizer que eu sou muito mais professor do que advogado. E, sinceramente, até gosto mais de ser professor do que advogado. Então, o tempo em que passei aqui, os desafios que encontrei, serviram para aprimorar justamente o parco conhecimento que eu tenho. Tá? Engrandeceu os meus estudos. E eu também me sinto obrigado em agradecer por isso. Tá certo? E, por fim, só posso dizer que foi uma satisfação e uma honra. Agradeço sempre a fineza no trato para comigo, o respeito que tiveram para comigo, e o meu muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Licença, boa noite. É verdade. É verdade. Mas, para nós que já vimos um parecer do Dr. Rafael, até que ele economizou bem hoje. Dr. Rafael, muito obrigado por esses anos à frente da presidência da Câmara. O cargo que ele ocupa, até então, é um cargo de confiança. O presidente que aqui se assenta, ele tem autonomia de, a qualquer momento, escolher o seu assessor jurídico. E ele passou por 5 presidentes nessa casa. Isso mostra a grandeza do profissional que ele é. Não é porque ele é de uma família numerosa, não é porque no meio político existe muito isso, né, de se olhar a moeda de troca. Não, o Dr. Rafael é puramente pelo seu trabalho técnico, consciente, competente. Quantas vezes, Dr. Rafael, tem um projeto de lei aqui para o município? Não, não pode. E não pode mesmo, não importa se era eu, se era o Paulinho, se era o Éder, se era o Luiz ou dos demais colegas. O Dr. Rafael é esse gentleman que nós vimos aqui, essa elegância em pessoa, essa educação em pessoa, em todas as nossas conversas diárias. Quantas vezes chamei ele aqui, nós tínhamos grandes projetos aqui, grandes problemas jurídicos para solucionar, e ele sempre com educação, com muita calma, nos trazendo a solução. Eu mandava para ele na sexta-feira, 4 horas da tarde, doutor, tem uma dúvida, mas não tem pressa não. É para daqui 1, 2 semanas, e no mais tardar, domingo à tarde, estava no meu e-mail a resposta e tudo que eu precisava. Então essa excelência o trouxe até esse momento, e ele que agora diz que está perdendo algumas noites de sono e certamente perderá todas as outras, porque o cargo é realmente de grande responsabilidade. É uma brincadeira, viu, doutor? Mas eu tenho certeza que ele está muito preparado para substituir o nosso amigo Gustavo Levenhagem, que também tem feito já há muitos anos um trabalho de uma grande presteza ao nosso município. Muito obrigado, doutor Rafael. Sinta-se homenageado. E essa moção, ela é de parabenização e agradecimento. Muito obrigado por esse tempo, e eu tenho certeza que o senhor continua contribuindo conosco. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa noite. Possivelmente esse é o nosso último ato oficial dessa legislatura, hoje dia 29 de dezembro de 2020. Quero agradecer o João Paulo. O João Paulo está aqui todos os dias, muito leal à sala da presidência, sempre trabalhando, ele ainda há mais tempo, já há 16 anos, se não me falha a memória, trabalhando aqui, passou por tantos e tantos presidentes, isso mostra a competência. Se a Câmara Municipal pudesse ser representada por uma pessoa, teria que ser o João Paulo, por tudo que conhece. Agradecer ao Fernando, nosso amigo leal, companheiro, que precisar tá aí. Muito obrigado, viu, Fernando Carneiro? Você fica sempre escondido aí dentro, viu? Mas muito obrigado por tudo. Muito obrigado a vocês por essa noite. Muito obrigado mesmo. Toda homenagem, ela é muito digna. A Bíblia diz, honra a quem tem honra. Vocês são merecedores nessa noite. Cada um pelas palavras aqui colocadas. Existe uma frase que diz que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Na verdade, nada é tão nosso quanto aquilo que nós amamos. Itaiandu pertence a todos nós que amamos a ela. E nós devemos respeito, cuidado e compromisso diário para que Itaiandu continue a sua bonita história, que já teve aqui Juscelino Kubitschek, Venceslau Braz, Presidente Dutra e tantos outros. E hoje nós estamos construindo, escrevendo as páginas de um livro que não vai se fechar
quando nós passarmos. Itanhandu continua, e é por ela que nós trabalhamos, e vocês que já eram itanhanduenses, agora, mais do que nunca, os nossos reconhecimentos, os nossos aplausos, e a toda a população de Itanhandu. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Se nós, vereadores, indicamos vocês, na verdade, a população indica vocês. A população nos confia o voto, porque acredita que nós podemos fazer as melhores escolhas. As melhores escolhas, no dia 29/12 de 2020, são vocês. Meu muito obrigado. Muito obrigado à população de Itanhandu pela honra de presidir o Poder Legislativo. Declaro essa sessão solene encerrada. Boa noite a todos.